Falando sobre esse aumento progressivo dos casos da Covid-19, que já está sobrecarregando o sistema de saúde, a população precisa reforçar os protocolos de higienização e combate à Covid. Para falar sobre o assunto, eu converso agora, ao vivo, via Skype, com a infectologista doutora Mariela Cometski e também com o representante da Secretaria de Estado da Saúde, o diretor em saúde, o Marco Aurélio Oliveira, que também é infectologista. Quero dar bom dia para vocês dois, agradecer desde já a conexão de vocês com a gente. Bom dia, doutor Marco Aurélio, bem-vindo. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Mariela, bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui virtual no Balanço Geral Manhã. Bom dia, Marco. E eu já começo perguntando para a doutora Mariela Cometski, ela que esteve aqui aproximadamente 2 dias quando estávamos conversando sobre o comportamento do vírus, a possibilidade de uma imunidade coletiva, e ela trouxe o alerta em relação à necessidade da população se manter em observação em relação ao vírus e se manter de forma disciplinada, alertando que esse vírus, por ser desconhecido, pode se comportar de maneira imprevisível, né, doutora Mariela? Como a senhora avalia o comportamento do vírus neste momento de explosão de novos casos? Na verdade, a gente tem um quadro aí em que houve uma tranquilidade generalizada. As pessoas viveram momentos de muito confinamento e que baixaram a guarda na confiança de que estava tudo bem, de que a vida precisava voltar ao novo normal. No primeiro momento, mantiveram aí as medidas de precaução, e o que a gente viu foi que a circulação novamente das pessoas, o contato interpessoal aumentado e a baixa guarda nas medidas de prevenção, como a higienização das mãos, evitar o contato interpessoal, acabou perpetuando e aumentando aí a transmissão dessa doença, que é extremamente infectante. Então, o que a gente deixou de alerta na última vez que esteve aí foi exatamente isso, que a gente via uma tendência de aumento do número de casos em outros países, e o que a gente via é que o Brasil estava passando por um período de campanha eleitoral, onde tinham aglomerações, tinham imagem onde as pessoas estavam nas ruas sem máscara e estavam tendo contato interpessoal fora do seu nicho de casa. Então, isso era muito preocupante. E, com certeza, a gente estar vivendo o aumento do número de casos é reflexo de todas essas atitudes. Tem visto, a gente mesmo nesse período de explosão de casos, a gente tem visto bastante ainda essa interatividade social grande, as pessoas saindo do seu nicho doméstico e se relacionando com outras pessoas, inclusive em aglomerações. Isso já começou no período de eleições e continua a acontecer em outros eventos sociais. Eu vou conversar agora simultaneamente, ao mesmo tempo, com o doutor Marco Aurélio. Doutor Marco, eu queria que você detalhasse para a gente como está a situação nos hospitais, tanto no USE, como também a situação burocrática em relação aos convênios do governo do estado com alguns hospitais particulares. Nesse momento de explosão de casos, vocês pensam em rever novos contratos novamente? Como é que vocês avaliam esse cenário das internações? Então, a gente está nesse momento que é um reflexo imediato do que aconteceu, como a doutora Mariela falou, nesses últimos dias. É claro que o exemplo do período eleitoral, isso vai para a sociedade como um passe livre, e as pessoas entendem que também podem fazer outras aglomerações. Então, esse é o alerta. E quando a gente vai para a rede hospitalar, a gente tem observado, desde a semana passada, esse aumento gradativo. É um aumento ainda dentro de um limite prudencial, né? Chegamos aí aos 50%, 51% de ocupação. A gente sabe também que, nesse período, a gente fez uma readequação, tanto no setor público como no privado, dos leitos, porque hoje temos outras necessidades também urgentes, né? Cirurgias, acidentes, que precisam desses serviços, né? E temos essa reserva ainda aí de leitos. Então, a Secretaria tem discutido isso, né? Tem tentado alinhar cada vez mais com cada hospital, para que a informação que chegue a informação mais precisa e mais atual possível, né, para que se possa ver um espelho do que realmente está acontecendo, se além da ocupação, a pressão das portas, né, da regulação, porque essa pressão de ocupação ela não tem sentido ainda na regulação, né, na central de regulação que encaminha pacientes de um hospital para uma UTI
Então, essa pressão ainda não tem sido vista. Mas a gente sabe que, se a transmissão continua desta forma, isso tem acontecido em todo local, né? A gente começa com muito caso assintomático, com casos em jovens, até chegar, né, nos casos graves e nos óbitos, né? Então, essa é uma atenção que a gente tem discutido muito, não tem uma intenção imediata de ampliação da rede, né? Então, imediatamente a gente não tem, né? A gente tem que entender que temos outras patologias para cuidar também, mas o alerta, né, amarelo ali tem entrado nas discussões. Esse alerta que a gente traz agora aqui é realmente para chamar a atenção da população em relação a essa nova onda. Sergipe aparece entre os 8 estados do Brasil que estão em alta e a gente, como já é uma doença desconhecida, a gente não sabe como ela vai se comportar, se vai explodir mais rapidamente, com mais números de casos em poucos dias, ou se vai ficar por aí mesmo, se a população assim ajudar. O que a infectologista, a doutora Mariela, diria neste momento crucial em que Sergipe aparece entre os 8 estados do Brasil em alta, doutora Mariela? O que deve ser dito para a população neste momento? Eu acho que a população, assim, sabe, como diz lá na minha terra, de cor e salteado o que deve fazer. Mais do que nunca, a gente tem que colocar em prática o que a gente sabe que são as medidas de prevenção. É muito cruel a gente, às vezes, fazer uma perspectiva de que não vai poder encontrar com muita gente nas festas de Natal e de Ano Novo. Mas esse é o cenário em que a gente vive hoje. A gente não tem ainda um tratamento adequado para a Covid, a gente não tem ainda uma imunoprevenção, uma vacina para essa doença. E o que a gente sabe, Tamires, é que é uma doença extremamente contagiosa. A gente sabe como transmite, a gente sabe que quando a gente baixa a guarda, várias pessoas em volta da gente começam a ficar positivas porque o vírus está circulando. Então, o que eu peço é um pouco mais de paciência para a população e empenho nas medidas de precaução. Ontem a gente viveu o Dia Mundial de Combate à AIDS. E todo mundo sabe muito bem como é que se previne as infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, que é o uso do preservativo. Mas as pessoas, elas se privam de usar o preservativo, que é a maneira mais fácil de a gente prevenir essa onda de doença. Na Covid, a gente tem que se comportar da mesma forma. A gente sabe quais são as medidas, a gente não pode baixar a guarda. E a gente sabe o quanto a gente tem vontade de encontrar as pessoas, a afetividade às vezes está aflorada, a saúde mental da gente às vezes ficou prejudicada porque ficou muito tempo confinado, avós querem abraçar e beijar crianças, pessoas querem se reunir e fazer festa e comemorar. Gente, esse não é o momento da gente fazer todas essas coisas. Os leitos de hospitais, como o Dr. Marco bem pontuou, eles estão extremamente ocupados com outras doenças. Não é que a gente não tenha a intenção de flexibilizar o número de leitos ou aumentar novamente, se necessário for, com certeza. Mas a gente, para cada leito de uma nova doença que é prevenível, a gente ocupa o leito do paciente oncológico que precisa da sua cirurgia e do seu tratamento, a gente ocupa o leito da criança que foi acidentada, do adolescente, do adulto que sofreu um acidente. Então, a gente precisa manter a guarda. É uma doença que principalmente precisa de empenho individual, muito mais do que o empenho coletivo e da força do Estado, do município. Então, eu acho que se a gente unir forças de formiguinha, forças de não baixar a guarda, de tentar ser o chato da roda, a gente vai conseguir não ter essa explosão aí que a gente tanto teme. Perfeitas essas colocações. A gente sabe que é cansativo usar máscara, a gente mora em um estado bastante quente do Nordeste, às vezes sufoca, principalmente para os idosos, para as crianças, mas é momento de termos juntos essa resiliência para combater o vírus. Agora eu vou conversar com o Dr. Marco Aurélio sobre o Plano Nacional de Vacinação. O Plano Nacional de Vacinação vai ter 4 fases, o governo federal já adiantou isso, a proposta preliminar foi discutida em reunião com a participação do Ministério da Saúde, como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, o Instituto Tecnológico também do Paraná, conselhos nacionais. Como é que vai ser o trâmite dessa vacinação quando for definida a vacina exatamente? Como é que vai ser o trâmite dessa compra dessa vacina aqui no estado de Sergipe, doutor Marco?
Então, na realidade, a gente tem uma vacina ou vacinas que serão distribuídas, né, pelo Ministério da Saúde, e a partir da nossa central aqui, a gente faz a distribuição para os municípios. Ainda existem vários detalhes que a gente vai precisar saber quando surgir, de fato, a vacina. Que a condição ideal de armazenamento e de distribuição, que velocidade ela vai poder ficar armazenada nas nossas centrais e que a gente já vai poder distribuir para os municípios. Então, a gente está em toda essa fase de mapear, quer dizer, em termos de estrutura de vacinação, a gente tem mais detalhes do tipo de vacina que a gente vai precisar, do número de doses, que provavelmente são 2 doses, e o estabelecimento dos grupos prioritários, porque a gente sabe que começaremos o plano focando os grupos prioritários, aqueles grupos com maior risco, e isso já não é novidade, já tem sido incluído aí profissionais de saúde, principalmente os que estão na linha de frente, e os grupos com comorbidades e idosos. O Estado sinaliza que não vai comprar a vacina e sim esperar pelo governo federal? É isso, pelo que eu entendi? Sim, essa é a política até agora proposta. A gente tem que ter uma vacina aprovada primeiro, e no Plano Nacional de Vacinação, os estados eles vão receber essa vacina e é distribuída. Só se surgir alguma coisa diferente, alguma evidência de algum outro recurso, alguma outra vacina, que não seja essa produzida pelos laboratórios nacionais, porque esses 2 laboratórios são 2 laboratórios nacionais. A gente agradece, então, a sua participação. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada. Bom dia para o senhor. E eu quero agradecer também a doutora Mariela Comete, que também ao vivo com a gente, que acompanhou todo o desenrolar, tem acompanhado junto conosco o desenrolar do comportamento da doença. Agradecer aos 2, viu, pela disponibilidade sempre com a gente aqui na TV de Todos os Sergipanos. Podem fazer as considerações finais, doutora Mariela? Eu acho que a gente já falou demais. Como eu disse, eu acho que as pessoas sabem muito bem o que fazer. A gente, como profissional de saúde, a gente tem que estar à frente, levantando a bandeira da prevenção. E essa, sim, é a melhor bandeira que a gente pode levantar, não é não, Marco? Sim, eu acho que não é justo a gente, como sociedade, ter vivido um ano de tanto esforço, tanto sofrimento, tanta doação, seja dos profissionais, seja da própria população, com tudo que teve que abrir mão esse ano, e agora relaxar e esperarmos uma onda nos atropelar, nos afogar no final de toda essa luta. Então, a gente precisa, sim, individualmente, fazer esse esforço, porque o esforço individual vai trazer esse bem coletivo, que é o controle da transmissão do vírus. Perfeitas as colocações de vocês 2. Muito obrigada, um excelente dia e vamos juntos combater esse vírus, cada um com a sua individualidade, cada um usando máscara, álcool em gel, distanciamento, evitando aglomerações nesse momento. Por favor, esse é o caminho. Muito obrigada e bom dia.